novamente, então dando sequência ao estudo da zoologia, vamos falar agora sobre os anelídeos, cujos principais representantes são as minhocas. Bom, características gerais desses animais. Primeiro, o corpo é cilíndrico e alongado, só que aqui é nítido a divisão em metâmeros, que em alguns livros vocês vão encontrar como anéis. Ao contrário do que vocês viram no filo anterior, esses animais já possuem celoma, são triblásticos, possuem sistema nervoso, o sistema circulatório é fechado, ou seja, o sangue percorre todo o corpo do animal dentro de vasos sanguíneos. O sistema digestório é completo, então vocês vão encontrar nesses animais a boca e ânus. O sistema excretor existe e é feito por metanefrídeos, e a respiração ela é cutânea ou branquial. Bom, existem três classes que representam os anelídeos, a saber, os oligoquetas, que são as minhocas, os poliquetos, que são animais marinhos, e os hirudíneos, que são os sanguessugas. Nessa figura, então, da esquerda para a direita, estão os representantes de cada classe. Os oligoquetos, como já falei, são as minhocas, são animais que possuem poucas cerdas, e as cerdas estão relacionadas auxiliam a locomoção desses animais por dentro das galerias. As minhocas são animais hermafroditas, porém a fecundação é cruzada. Não há uma autofecundação, tá certo? Embora seja hermafrodita, uma minhoca depende de um outro indivíduo para realizar a reprodução. E o desenvolvimento é direto. Volto a falar, assim como no filo anterior, que os alunos devem pesquisar esses termos para auxiliar no trabalho e na fixação desses conteúdos. Bom, aqui nós temos as minhocas, uma figura da minhoca, e eu vou falar um pouquinho para vocês sobre o sistema circulatório. Então, as minhocas, como já falado, ela possui um sistema circulatório fechado, e na literatura vocês vão encontrar a informação de que as minhocas possuem de 5 até mais corações. Por que isso? Porque, na verdade, as minhocas possuem vasos contráteis, que têm essa função de bombear o sangue pelo corpo. Uma coisa interessante também encontrada nas minhocas é que elas possuem hemoglobina. E, para lembrá-los, a hemoglobina ela é aquele pigmento que auxilia no transporte de gases. A respiração é cutânea. Então, agora eu volto à figura para mostrar para vocês a estrutura ali dos corações, a boca, a região anterior, a boca localiza a região anterior, logo vem o sistema de vasos contráteis que representa os corações, o vaso sanguíneo, por fim o clitelo e o ânus. O clitelo eu vou falar melhor na hora que eu estiver falando sobre a reprodução das minhocas. A segunda classe são os poliquetos. Aqui já nós temos uns animais marinhos e, por ser marinhos, possuem muitas cerdas. Volto a falar também, assim como nos oligoquetos, as cerdas auxiliam na locomoção. E como são animais aquáticos, a presença de muitas cerdas seria, para esse caso, mais interessante do que poucas cerdas, que é o caso que a gente encontra nas minhocas. Esses animais possuem sexo separado, a fecundação é externa e o desenvolvimento é indireto. E a terceira classe seriam os hirudíneos, que vocês conhecem por sanguessuga. Esses não possuem cerdas, são hermafroditas, a fecundação é cruzada e o desenvolvimento é direto. A foto ilustra bem o que seria um sanguessuga em pleno trabalho ali de sucção de sangue. Essa figura foi tirada do Stoller, é uma figura para ilustrar algumas estruturas das minhocas. Então, eu vou falar um pouco da região anterior para a região posterior. Nós temos ali o prostômio e a boca.
tá certo? Eu vou me ater, evidentemente, nas principais características que vão embasar algumas informações posteriores. Mas eu queria já chamar a atenção de vocês para essa figura, para o fato de que o esôfago, ele leva o alimento da boca até o papo e a moela. Então esses animais, eles possuem tanto o papo, que daria para fazer uma analogia ao papo, por exemplo, das aves, onde ela recebe o alimento, e a moela, que tem uma função já de tentar dar uma quebra, uma triturada nesses alimentos. E aí então passa para o intestino, tá certo? Existe a cutícula, esses animais são revestidos por cutícula. A cutícula tem uma proteção, tem uma função de proteção. Tem também a epiderme, tá, ali abaixo da cutícula, que é a epiderme, eu posso dizer que é a mesma função de uma epiderme normal, né, que reveste todo o corpo do animal. Tenho certeza que todos os alunos já pararam para prestar atenção na forma como uma minhoca se locomove. E aquele processo de locomoção, ele é explicado principalmente pela distribuição dos músculos nesses animais. Músculos circulares e músculos longitudinais, tá certo? Todo mundo já percebeu que a minhoca, tanto ela diminui o calibre, como ela se alonga o corpo, em função exatamente desses músculos, da forma como esses músculos trabalham. Na parte de baixo da figura, eu gostaria de chamar a atenção de vocês aqui, ó, para o fato de que as minhocas são hermafroditas, como já falado, e elas possuem receptáculo seminal, tá? Receptáculos seminais, testículos, ovário, tá certo? E isso é muito interessante para explicar o processo de reprodução desses animais. Essa é uma outra figura que traz também informações já citadas na figura anterior. Então, apenas aí para enriquecer o estudo de vocês. Vamos falar um pouco agora sobre a reprodução então das minhocas. Olhando essa figura acima, essa que está aqui à direita acima, vocês percebem que trata-se de dois indivíduos em plena cópula. Como que isso ocorre? O fato é que as minhocas possuem um segmento do corpo chamado de clitelo. E o clitelo, ele produz uma cera, uma secreção que favorece a cópula. Certo? Então vocês notem nessa figura que os animais estão em cópula, foram fotografados exatamente no momento da cópula. É interessante ressaltar que eles se unem para a troca de espermatozoides, porque é aquilo que eu já falei e volto a reforçar. Embora sejam hermafroditas, não ocorre autofecundação. A fecundação é cruzada, ou seja, ocorre a troca de espermatozoides e, terminado o processo de troca de espermatozoides, os animais já desfazem a cópula e cada um segue o seu caminho. Por quê? Porque aí vai entrar em ação uma estrutura chamada casulo, que também é produzida pelo clitelo. O casulo nada mais é do que uma bolsa que começa a se deslocar da região posterior para a região anterior do animal. E se deslocando assim, ele vai receber os óvulos e na sequência os espermatozoides. Ou seja, a fecundação vai ocorrer dentro do casulo. E ele continua a se locomover, tá certo? Até que ele é liberado por esse animal. Ao ser liberado, evidentemente que o casulo nada mais é do que uma bolsa, tá, cheia de ovos, tá certo? E aí as larvas vão eclodir e produzirem novos indivíduos. Basicamente o processo de reprodução é esse, tá? Mas também gostaria que vocês pesquisassem, porque como já falado na aula anterior, durante esse processo remoto, nos 2 últimos tempos eu estarei online para estar discutindo com vocês e tirando dúvidas, embora também existam outras ferramentas, né, como todos já sabem, e-mail, WhatsApp, a gente está conversando. Mas é importante essa interação no momento que eu estiver online, porque eu acho que isso enriquece a discussão dos conteúdos. Tá ok? Bom, por hora era isso que eu tinha para falar para vocês. Em breve postarei novos vídeos. Obrigado.